Alô, meus irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor. Hoje aqui mais uma vez para o nosso curso, seminário, de como entender o livro de Apocalipse. E a notícia é que chegamos ao final do nosso curso. Pretendo hoje, com as aulas de hoje, encerrar a 7ª sessão paralela e progressiva. E de saída, eu gostaria de deixar aqui pública a minha gratidão à vida do reverendo Hernandes Dias Lopes, pelo curso de Apocalipse, ministrado por ele, pelo livro, Apocalipse, o futuro chegou, pelas aulas avulsas, que tem, e por sua vez ele tomou da fonte do Dr. William Hendrickson. É assim mesmo, meus irmãos, um servo de Deus seguindo os passos de um servo de Deus mais experiente. Então, agradeço a Deus pela vida desses amados servos de Deus e também agradeço a Deus pelo privilégio e a oportunidade que nossa congregação, nossa pequena e amada congregação teve de, por esses dias, longos dias aí, estar meditando durante esse seminário de como entender o livro de Apocalipse. Então, nós temos hoje o último módulo, o módulo 6, e que trata da 7ª sessão paralela, que vai dos capítulos 20 ao capítulo 22, com as cenas finais. Deixa eu orar com você. Por favor, onde estiver nesse momento, sendo possível, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, obrigado pelo privilégio, ó Deus, de pertencer ao reino do Senhor, ser chamado filho de Deus e, ó Deus, ter como herança a palavra do Senhor, nos garantindo a eternidade na tua presença. Obrigado pela reflexão no livro de Apocalipse, por esses dias e semanas em que passamos juntos, ó Deus, meditando naquilo que se propõe ser a leitura ou uma forma de leitura do livro de Apocalipse, com tantos símbolos, com tantas imagens, mas nós cremos pelo Teu Espírito que a mensagem central ela tem sido passada com êxito, que é, ó Deus querido, o juízo final e a vitória de Cristo sobre os inimigos de Deus e os inimigos da igreja. E também, ó Deus, o triunfo da igreja e de Cristo. E o triunfo dos servos do Senhor em estar na presença do Senhor, gozando da presença inefável do Senhor pelos séculos dos séculos dos séculos. Nós louvamos o Teu nome. Suplicamos que agora, nessa última tarefa, o Senhor nos dê graça, enche os nossos olhos de brilho, nosso coração de sensibilidade, nossos ouvidos, ó Deus, da capacidade de entender a voz do Senhor uma vez mais nessa noite. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, chegamos ao último módulo do nosso curso. E o nosso objetivo é que o texto do Apocalipse tenha ganhado aí uma nova dimensão de interpretação no seu coração. Tenha ampliado sua percepção sobre a escatologia, sobre o tempo do fim, e tenha enchido o seu coração, sobretudo, de esperança e convicção de que o Senhor Jesus está no controle da história, de que haverá dificuldades. É certo que o servo de Deus passará por dificuldades, mas que o resultado final já está determinado. Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés e nós reinaremos com ele para todo o sempre. Nós temos descoberto aqui que o Apocalipse expressa com beleza e eloquência a soberania de Deus, o propósito e o plano perfeito de Deus na história da humanidade, conduzindo a humanidade à consumação, ou a história da humanidade a um fim, a uma finalidade, a uma consumação, porque a história bíblica, a história do povo de Deus é teleológica, ela aponta para um fim, onde a vitória de Cristo e de sua igreja será retumbante. Nós já consideramos as demais sessões paralelas e eu peço permissão aos irmãos para não recapitulá-las, para não tomar tempo, a lição é bem grande, porque agora nós vamos considerar a 7ª sessão paralela e progressiva, dos capítulos 20 ao 22, que trata das cenas finais. Note que o capítulo 19 termina com o relato da segunda vinda de Cristo. E o capítulo 20 não é uma sucessão do capítulo 19, cronologicamente falando.
Mas nós, no capítulo 20, retornamos à primeira vinda de Cristo. Leia comigo Apocalipse 20, dos versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Guarde essa expressão, pouco tempo. Nós precisamos compreender, primeiramente, que essa é uma linguagem simbólica, como tantas outras que já vimos. O diabo é um anjo caído, um ser espiritual. Ele não tem corpo. A imagem de prender com correntes, lançá-lo no poço, é uma linguagem tangível, uma linguagem física. Logo, isso implica que o texto que temos aqui, que acabamos de ler, é uma linguagem figurada. A grande pergunta é, existe algo na Escritura que menciona a prisão de Satanás? E aí nós precisamos recorrer às regras hermenêuticas. Quando nós estudamos hermenêutica bíblica, nós aprendemos que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Você interpreta, portanto, um texto mais difícil à luz de um texto mais claro, e não o contrário. Não se interpreta um texto claro à luz de um texto mais complexo. Como o texto de Apocalipse é altamente simbológico, nós estamos diante de outra figura simbológica. E a pergunta é, existe no Novo Testamento algum texto que trate com mais clareza sobre a questão da prisão de Satanás? E a resposta é Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que o diabo tem uma casa, ele tem um reino, um principado. Ele guarda debaixo de sua potestade todos aqueles que não têm o selo de Deus. Essa verdade percorre todo o livro de Apocalipse. Então, Jesus Cristo, que é o mais valente, entra no território de Satanás, na casa do valente, tira a sua armadura, vence-o e lhe divide os despojos. Logo, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em segundo lugar, Jesus se manifestou para expor o diabo e as suas hostes ao desprezo. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em terceiro lugar, Jesus viu Satanás cair do céu como um raio. Lucas 10,18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Portanto, Jesus é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Quando Jesus chega, Jesus vence o diabo. E o diabo já foi vencido por Jesus Cristo. Na encarnação, na sua humilhação, nas tentações, na cruz e, finalmente, na ressurreição. Em segundo lugar, o Senhor lhe tira a armadura. E interessante que a palavra armadura no grego é panóplia. O prefixo pan significa todo, ou seja, significa toda a armadura. Jesus arranca, tira toda a armadura de Satanás. Deixa o diabo desprovido de suas armas contra a igreja do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus arranca de suas mãos os seus bens. Agora, os bens aqui não são casas, ouro, prata, coisas, mas são vidas. Jesus vem e tira de Satanás a sua armadura, retira de suas mãos as pessoas que estão cativas debaixo de sua potestade, no reino das trevas, no seu reino, no reino das trevas. É exatamente essa figura que temos aqui em Apocalipse, na descrição da prisão de Satanás. A prisão
portanto, não acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Isso aconteceu na primeira vinda de Jesus. Vai ficar mais claro. Outra figura simbológica é que Satanás foi preso por 1000 anos para não enganar as nações. Você sabe, isso já está assentado, já está bem sedimentado entre nós, que a numerologia bíblica é simbólica. Todo o livro de Apocalipse traz uma linguagem simbólica, representando uma verdade espiritual. O único texto da Bíblia em que aparece a palavra milênio ou 1000 anos é aqui, em Apocalipse 20. Milênio, portanto, é um número completo ao cubo. É o número 10, que é um número completo, ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Ou seja, um tempo completo. O milênio, na perspectiva do paralelismo progressivo, não é um período literal de 1000 anos, mas é o período que compreende da primeira à segunda vinda de Cristo. Isso está bem assentado no seu coração. Esse milênio, portanto, já dura mais de 2000 anos. O diabo, nesse período, está impedido de enganar as nações. Em que sentido ele está impedido de enganar as nações? O ponto fundamental é esse. Quando o Senhor Jesus se manifestou, ele veio para destruir as obras do diabo. E ele fez isso. Ele triunfou sobre o diabo na cruz, expondo-o ao desprezo, e ele fez isso. O Senhor Jesus entrou na casa do valente, arrancou-lhe a panóplia, toda a sua armadura, venceu-o, arrancou de suas mãos aqueles a quem o Pai escolheu, por quem Cristo morreu, e a quem pelo Evangelho é chamado eficazmente para a salvação. O diabo, portanto, não pode impedir aquelas pessoas que Deus na eternidade escolheu para a salvação, ao ouvirem o Evangelho, possam atender a voz do Divino Pastor e crer nele. Foi isso que Jesus disse. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Evangelho é a voz do Divino Pastor. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. No momento em que a pessoa ouve o Evangelho, Deus arranca o tampão dos seus ouvidos, tira as vendas dos seus olhos, troca o coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível. Onde o Evangelho é pregado, pessoas são convertidas. Apocalipse 5:9. Entoavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Nesse sentido, o diabo está impedido de enganar as nações. Quando o Evangelho é pregado, pessoas são arrancadas das mãos do diabo. Pessoas são transferidas do reino das trevas para o reino da luz. Pessoas são retiradas da casa do valente para pertencer ao mais valente, ao reino de Deus e a Jesus Cristo. Esse é o ponto que o texto de Apocalipse está tratando. Não é, portanto, uma alusão ao que vai suceder depois da segunda vinda. Porém, está ligado à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O texto, a partir do verso 4, diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. No Novo Testamento, a palavra trono aparece 67 vezes, das quais, no livro de Apocalipse, aparece 47 vezes. No capítulo 12, 12 vezes aparece a palavra trono. Nas 47 vezes que a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, apenas 3 vezes o trono está na terra. As outras 44 vezes o trono está no céu.
O trono que está na terra, nas 3 vezes em que aparece, é o trono do diabo, o trono do anticristo. Nunca é o trono de Deus, ou o trono de Deus está no céu e não na terra. É por isso que quando João está na ilha de Patmos e ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando João sobe, ele vê um trono e alguém assentado no trono. Então, o trono de Deus não está aqui, mas está lá. Jesus chegou a dizer: o meu reino não é deste mundo. Então, nós precisamos entender que este reinado das almas a que o texto se refere não é no milênio terreno. Não é depois da segunda vinda de Cristo se instalar um reino terreno com pessoas glorificadas, caminhando com pessoas não salvas. Não é aqui nesse mundo, mas o reino ou o reinado das almas está ou é no céu. Vamos entender melhor isso. Pense então no milênio, se esse milênio fosse aqui na terra. Jesus Cristo está glorificado, a igreja está glorificada, os santos glorificados, e aí convivendo com homens não glorificados. Seria um contrassenso, um anticlímax. Para se crer dessa forma, nós teríamos que admitir pelo menos 2 ressurreições, o que nós não subscrevemos. A ressurreição dos salvos antes do milênio e a ressurreição dos ímpios depois do milênio. Nós não subscrevemos essa ideia. A Bíblia não favorece essa ideia. João 5, 28 e 29. Leia comigo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, não alguns, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A ideia, portanto, de 2 ressurreições fica prejudicada à luz da teologia do Novo Testamento. Além disso, nós precisamos fazer distinção entre a igreja e Israel, o que nós também não subscrevemos. Na verdade, não existem 2 igrejas. Existe apenas uma igreja, uma só noiva, um só rebanho, um só corpo de Cristo. Não existem mais 2 povos. Existe agora um só povo, que é formado de judeus e gentios. Temos falado que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas a fé de Abraão habitando em seu coração. Portanto, todos os que já morreram em Cristo já estão com ele reinando na glória, aguardando a sua volta, conscientes para terem seus corpos restaurados e glorificados. Bom, nós somos informados, portanto, no final do período do milênio, que nós entendemos que não é literal, o milênio não literal, mas o período que compreende da primeira à segunda vinda, está registrado Apocalipse 20, versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Eu quero pedir a você que não faça conjecturas sobre Gog e Magog, porque de repente a gente pode pensar em 2 nações grandes aí, né? Oriente e tudo mais, não precisa nem falar o nome, né? 2 nações grandes, cujos povos são como a areia do mar. Mas evite de fazer esse tipo de conjectura nesse momento. Porque a grande pergunta que tem sentido e convém que nós avaliemos aqui é o que significa o fato de Satanás ser solto. A grande pergunta é, o que significa que Satanás será solto? A maioria dos estudiosos da interpretação milenista entende que esse pouco tempo em que Satanás vai ser solto, ou o pouco tempo do diabo, o pouco tempo de Satanás, é o tempo da apostasia, da grande apostasia. O período da manifestação do homem da iniquidade, o anticristo. O período da atuação do anticristo. O período daquilo que Jesus chamou de a grande tribulação. Um curto período de tempo. À luz do sermão profético do Senhor Jesus, e nós estamos caminhando nessa direção, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o tempo em que isso havia de ocorrer e quais os sinais que deveriam se cumprir
para que essas coisas acontecessem, Jesus passou a dizer-lhes então: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado às nações, então virá o fim. Nesse momento, antes do fim, nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, o fim vem depois desses dois sinais. Primeiro, a apostasia, a grande apostasia. E, em segundo lugar, seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo, que deverá ter um templo e um trono para se assentar. Esse período que Jesus chama de a grande tribulação, nunca houve um período igual, nem haverá tempo semelhante. É esse momento dessa grande ação do inimigo, dessa grande perseguição, dessa grande apostasia, dessa grande manifestação da fúria de Satanás, através dos seus agentes, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz. Esse é o grande momento de angústia que o Senhor Jesus abreviou por amor ou por causa dos seus eleitos. O texto está revelando para nós que no momento do ápice do sofrimento, da angústia, da perseguição, da grande tribulação, do esfriar generalizado da fé, Jesus vem para derrotar o diabo e seus aliados. Apocalipse 20, 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 25, eu sei que você já guardou esse texto, que quando Jesus vier na sua majestade e glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, como vencedor invicto em todas as suas batalhas, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Na lição, ou na sessão anterior, nós lemos que caiu a grande Babilônia, que o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, e agora chegou a hora do dragão também ser lançado no lago de fogo. Ou seja, Satanás, o diabo, a antiga serpente, não vai reinar lá no inferno. Ele vai ser atormentado no lago de fogo. O que notamos em seguida, a partir do verso 11, é a cena do juízo final. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É o momento em que o mundo está se perguntando: quem pode suportar a manifestação da ira do Cordeiro? O mundo está perplexo, porque chegou o grande dia do juízo. Apocalipse 20, de 12 a 15, vamos ler. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos entender melhor isso. Esta é a cena mais gráfica do chamado juízo final. O Senhor Jesus está no trono. Os vivos e os mortos estão sendo julgados.
o grande dia do juízo, quando todos terão que comparecer, perdidos e salvos. Os salvos comparecerão não para saber se vão ser condenados ou justificados, isso já está decidido. Quem não crê também já está decidido, já está condenado, vai ouvir a sentença. Os livros serão abertos para que os que creem sejam julgados segundo as suas obras. A questão é que não há salvação pelas obras. Por que então as pessoas serão julgadas pelas obras? A razão é que no dia do juízo haverá tanto graus de condenação para os ímpios, quanto haverá o galardão para os justos, o prêmio para os justos. O apóstolo Paulo trata da questão dos galardões em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos de 11 a 15. Ao edificar sobre o fundamento que é Cristo, você pode edificar com um material perecível, com palha, ferro ou feno, palha, feno ou madeira, que diante do fogo vira instantaneamente cinza. Ou você pode edificar sobre o fundamento que é Cristo, edificar com material nobre, prata, ouro e pedras preciosas. Portanto, tenha critério sobre o que você está construindo, que tipo de material você está construindo sobre a edificação, sobre esse fundamento que é Cristo. A obra de cada um será aprovada pelo fogo. Se o fogo destruir, essa pessoa será salva como que pelo fogo, mas não receberá galardão. Se a obra de alguém, por outro lado, prevalecer sobre o fogo, obra construída com prata, ouro e pedras preciosas, esse receberá também o galardão, além da salvação. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Talvez você possa dizer assim, tudo bem, pastor, mas só o fato de eu estar lá já é um grande galardão. Cuidado, talvez você esteja pensando não com os olhos da teologia reformada, da verdade bíblica da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas talvez você esteja confiando nas suas obras. Lembre-se que Jesus é aquele que anda entre os candeeiros. Ele está andando no meio da igreja. Ele conhece a igreja e ele vê a igreja. A salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Mas o galardão dado pelo Senhor Jesus é algo sublime, porque ele vê a ação da sua igreja. E nenhum de nós ficará sem o reconhecimento ou sem a recompensa de nossos atos de justiça em favor do reino de Deus. Você pode se esquecer de alguma coisa que alguém tenha feito por você, ou que você mesmo tenha feito por alguém em termos de reino de Deus. Mas Jesus não esquece jamais. Um copo d'água dado em favor do reino de Deus a um pequenino não ficará esquecido diante do Senhor. De igual forma, nem todos que vão para o inferno vão receber o mesmo grau de condenação. Jesus, estando em Cafarnaum, ele censurou Cafarnaum. Ele disse assim, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais e os milagres operados em Cafarnaum, desde há muito teriam se arrependido. Portanto, vos digo que haverá mais rigor no juízo para Cafarnaum que para Sodoma e Gomorra. Entenda, meus irmãos, que há uma verdade aqui. O rigor maior no dia do juízo para os condenados não vai ser por quantos males eles praticaram, mas por quantas oportunidades deixaram de aproveitar para ouvir o Evangelho e serem salvos. Portanto, quando os livros vão sendo abertos, e todos, grandes e pequenos, aqueles que morreram há milênios, aqueles que morreram afogados no mar, ou morreram em incêndios, que foram devorados por bestas feras, os que foram sepultados em cemitérios que já nem existem mais, todos, nesse dia, sem exceção, ouvirão a voz do Senhor na sua gloriosa volta. E saindo dos túmulos,
ao ouvirem a sua voz, conforme João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus, então, vai apartar as pessoas, como um pastor aparta as ovelhas dos bodes. Os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir esta sentença. Glorioso dia, maravilhoso dia, em que vamos ouvir esta belíssima frase: vinde, benditos de meu Pai. É o próprio Senhor bendizendo aqueles que lhe são caros, os seus eleitos, os seus salvos. É por isso que o texto nos informa, em Apocalipse 20, versículo 12, a parte B do versículo, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. A pergunta é: por que o livro da vida foi aberto se os mortos estavam sendo julgados? A resposta: por aquilo que estava escrito no livro, pelas suas obras. Entenda que você vai ser julgado no dia do juízo, pelas suas palavras, pelas suas ações, pelas omissões e até pelos seus pensamentos. Na medida em que os livros vão sendo abertos, vai se acumulando a nossa culpa, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém vai ser absolvido naquele dia por aquilo que está escrito nos livros. As nossas obras não podem nos salvar. As nossas obras não são suficientes para nos levar para o céu. É por isso que outro livro foi aberto. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a salvação não tem a ver com os livros em que estão registradas as obras. Os livros que foram abertos em que estão registradas as nossas obras. A salvação tem a ver com o seu nome escrito no livro da vida. Talvez você esteja me ouvindo nesse momento e não tenha certeza de que seu nome esteja escrito no livro da vida. Não se faça outra pergunta antes de responder essa pergunta. O meu nome está escrito no livro da vida? Como posso ter certeza de que meu nome está escrito no livro da vida? Se há alguma dúvida aí, possivelmente você ainda não aprendeu ou ainda não foi visitado com a revelação de que não são os nossos méritos que nos conduzem à salvação, mas é a graça, a sublime graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi pelos méritos de Jesus, pelos méritos da cruz. Portanto, você precisa entregar a sua vida aos cuidados do Salvador Jesus para ter acesso e o seu nome escrito no livro da vida. A pergunta é: quem é que tem o nome escrito no livro da vida? São aqueles que se arrependeram, são aqueles que creram em Jesus, são aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, são aqueles que o diabo não pode tocá-los, aqueles que o dragão não pode, aos quais o dragão não pode vencê-los, são aqueles que o anticristo não pode seduzi-los, que preferem a morte a negar a Cristo, que preferem morrer a se apostatar da fé. Estes, ao terem o seu nome escritos no livro da vida, no grande dia do juízo irão para a glória eterna reinar com Cristo. Porém, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, estes serão lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. A salvação é pela graça, mediante a fé. Se você creu no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Se você não creu no Senhor Jesus, preste atenção nisso aqui. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, por melhor
intenção que você possa ter, por melhor que você possa ser, por mais méritos que você possa ter, por mais medalhas que você conseguiu acumular ao longo dos seus triunfos na vida, por mais predicados morais que você possa sustentar, por mais obras, boas obras que você tenha praticado. Nada disso é suficiente para salvar você. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Depois da cena do juízo, voltamos a atenção para quem foi lançado no lago de fogo. Você se lembra que lá no lago de fogo já estão o anticristo, o falso profeta, o dragão, os ímpios, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E confira comigo agora, capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte foi também lançada no lago de fogo. Isso significa que todos os inimigos de Cristo e da igreja estão agora literalmente debaixo dos seus pés. É por isso que nós abrimos o capítulo 21 com essa cena gloriosa. É como se João abrisse novamente as cortinas da eternidade para nós, acendesse as luzes do palco e revelasse para nós esse novo mundo que se abre, que se inicia. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando nós lemos isso, é importante a gente se lembrar e fazer um contraste com a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, onde nós lemos o que vai acontecer com este mundo. A Bíblia diz que o mesmo Deus que criou o mundo pela palavra, o mesmo Deus que exerceu juízo pela palavra no dilúvio, é o Deus que vai desfazer esse mundo pelo fogo. Os céus incendiados se desfarão, os elementos abrasados se derreterão, os céus e a terra e as obras que estão sobre a terra serão atingidos e consumidos pelo fogo. Esse será o grande dia em que Jesus virá para o julgamento das nações. Será um dia terrível para o ímpio, dia de trevas, de dor, de desespero, de pânico, medo, de condenação. Mas para os remidos de Deus, esses aguardam novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Finalmente, nós vamos ver então a descida da cidade santa. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Agora é a Nova Jerusalém, que é uma cidade, mas que é a representação da noiva do Cordeiro, que é a representação da igreja. É a igreja agora habitando com o Senhor e o Senhor habitando com a igreja. É necessário destacar algo sublime nesse momento. Deus vem então tabernacular-se com o seu povo. Agora a igreja começa a desfrutar de novos céus e nova terra. Todo o cosmos está sendo restaurado e esse cosmos restaurado se torna o habitat da igreja do Senhor Jesus Cristo. Teremos acesso a todo o universo. Então, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Talvez você esteja enfrentando esse momento em que lágrimas estejam correndo pelos seus olhos. Lágrima de tristeza pelo luto do amado que partiu. Lágrimas pela enfermidade que você está enfrentando. Lágrimas pelas dificuldades que estamos vivenciando. Talvez sua lágrima seja de revolta pela condição em que você se encontra. Existe uma verdade espiritual, que as nossas lágrimas, elas devem ser choradas aos pés de quem pode dar solução a elas. Aos pés de Jesus, nenhuma só lágrima está desperdiçada. Ele recolhe as nossas lágrimas em seu odre santo e maravilhoso. E nenhuma lágrima fica sem resposta. Quando chegarmos ao céu, significa esse momento que Jesus
nos tomará a cada um de nós e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que cena sublime, meus irmãos. Que consolo temos nessa palavra. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Nessa nova Jerusalém, nessa Canaã celestial, nesse paraíso de Deus, na casa do Pai, no céu, na Jerusalém celestial, não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais dor ou sofrimento. Porém, a Bíblia diz, em Apocalipse 21:8, quanto, porém, atente para essas palavras, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Atenção, atenção. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. O céu tem uma única porta e essa porta é Jesus. A única maneira de entrar para o céu é pela graça. Ninguém vai chegar ao céu e ostentar seus méritos. Frases tipo assim, eu mereci, eu fiz por onde, eu construí o meu caminho para o céu, simplesmente não serão possíveis de serem pronunciadas na presença do grande Redentor. A maneira de entrar no céu é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Bom, a partir do capítulo 21, então, do verso 9, João é convidado para ver a noiva do Cordeiro. Você se lembra lá no capítulo 17 que João foi convidado para ver o julgamento da grande meretriz, da falsa igreja, da grande prostituta. A falsa igreja foi julgada lá no capítulo 17. Agora, ele está sendo convidado para ver a verdadeira igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É mostrado a João a santa cidade, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Note que as imagens são intercambiáveis. Noiva e Nova Jerusalém, noiva e a cidade são a mesma coisa, porque ambas as figuras retratam a igreja glorificada. A pergunta é, quais são as características dessa noiva, dessa esposa, desta igreja glorificada? Em primeiro lugar, Apocalipse 22, 3. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Ou seja, essa igreja agora está plena e completamente debaixo da autoridade suprema do seu Deus. Sem tensão. Nunca mais haverá pecado. Nunca mais haverá desobediência ou rebelião. Nunca mais. Essa igreja está exatamente onde está o trono que governa o universo, o trono de Deus. Em segundo lugar, essa igreja ela é bela de se ver. Apocalipse 21, 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É uma igreja bela de se ver, porque ela tem a glória de Deus. Quando se olha para a igreja glorificada, você vê a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a expressão máxima, é o reflexo máximo, é o fulgor máximo dos atributos ou perfeições de Deus. É a manifestação plena do ser de Deus, em todo o seu esplendor. É também a imagem do tabernáculo, que foi feito de madeira de acácia, você se lembra? Tábuas iguais, na mesma medida, de pé, ligadas umas às outras, construídas sobre bases de prata, mas cobertas de ouro, de tal maneira que quem olhasse para o tabernáculo não via a madeira de acácia, mas via o ouro.
A propósito, a acácia, a madeira de acácia, é o símbolo de nossa natureza pecaminosa. Madeira dura, retorcida, cheia de nós. Quem olhava para o tabernáculo não via esses defeitos da madeira, via apenas o ouro. E o ouro fala da glória de Deus. É assim que seremos como igreja glorificada. Vamos revelar a glória de Deus. Essa igreja é bela de se ver por fora, mas ela também é bela de se ver por dentro. Apocalipse 21, 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aqui são listadas 12 tipos de pedras preciosas que estão no fundamento dessa igreja. Isso contraria a lógica de qualquer construção civil, porque se você tem pedras preciosas, você vai dar um jeito de expor, de colocar numa vitrine para mostrar, né? Para enfeitar, né? a sua casa e as pessoas admirarem. Ninguém usa pedra preciosa para se colocar no alicerce, no fundamento, naquilo que não se vê, naquilo que vai ficar oculto. O que significa isso? Significa que essa igreja é bela por fora, mas ela é bela também por aquilo que está dentro dela. Aquilo que faz parte do seu fundamento. Eu queria aqui ressaltar, fazer uma pergunta para você. Muitos de nós temos demonstrado uma beleza espiritual exterior, mas como vai o seu interior? Como está o seu coração? Exemplo da cidade celestial, da noiva de Cristo, nós devemos ter sim o testemunho, a beleza exterior, mas precisamos ter bem fundamentados com aquilo que é mais precioso no nosso caráter, na nossa dedicação, na nossa boa vontade para com as coisas de Deus, né? Preparando aqui o texto, me lembrei da construção da nossa igreja, quando nós ali colocamos a pedra fundamental, uma caixinha, né, uma caixa plástica bem isolada do exterior, né, e continha ali toda a documentação, cópia de toda a documentação da igreja, cópia do meu diploma de teologia, né, que encerrei o curso e eu já estava pastoreando a igreja, né, cópia de todos os documentos, né, de todas as escalas de pregação, inclusive, né, os esboços de pregação também, tudo que havia sido feito até aquele ano, tudo ali. Mas dentro daquela caixa, colocamos também um exemplar da Bíblia, a palavra de Deus, como uma pedra preciosa do fundamento da nossa fé. E ali também foi colocado carinhosamente, e você deve se lembrar disso, uma caixinha contendo um botão de camisa de cada um dos membros que se dispuseram a fazer isso naquele tempo. Um sinal de carinho, de mostrar para o mundo espiritual, né, para o ambiente espiritual, que de alguma forma nós mesmos estávamos nos colocando como pedras preciosas naquele fundamento, naquela pedra fundamental, da qual Cristo é a pedra angular, daquela construção da qual Cristo é a pedra angular. Em quarto lugar, essa também é uma igreja apostólica. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então essa igreja é uma igreja bonita por fora, é uma igreja bonita por dentro, mas é uma igreja também apostólica. Ela está sobre o fundamento dos apóstolos, não no sentido do cargo, como temos visto nos dias de hoje, mas está fundamentada na doutrina dos apóstolos, bendito seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, Apocalipse 21, 13. Esta igreja tem portas abertas em todos os lados. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Portas abertas por todos os lados. O que isso significa? Significa que não há acepção de pessoas. Entram todos, de todas as classes sociais, de todos os níveis culturais. Entram os de todas as idades.
de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações. É uma igreja aberta a todos os eleitos. Mas, em sexto lugar, é uma igreja aberta a todos. Essa igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá não entra coisa contaminada. No céu não pode entrar pecado. Pensa comigo. Se Deus expulsou um anjo de luz por causa de um pecado, Ele não permitiria que eu e você entrássemos lá com nossa imensa bagagem de pecados. Nada contaminado pelo pecado entra lá. Em sétimo lugar, a cidade é quadrangular. Apocalipse 21, 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Note a dimensão da cidade. Altura, largura e comprimento. 12.000 estádios. Essa é uma dimensão que nenhuma cidade do mundo tem. Pense na distância, a título assim, só de imagem, na distância entre São Paulo a Aracaju. Em linha reta, coisa de 1.730 quilômetros, mas somando tudo aí, vai dar exatamente essa medida, 2.220 quilômetros de extensão, de largura e de altura. Pense nessa dimensão. Nenhuma cidade do planeta tem essa amplitude. A pergunta é por que o texto mostra essa amplitude da Nova Jerusalém? É como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, tem espaço para todo mundo. E note que a cidade é quadrangular, igual em seus lados, né? O que significa isso? Significa que lá não tem bairro privilegiado, não tem zona norte, zona sul privilegiada. Não há bairro de pobres também, nem favelas. Não há palafitas, que também não há palácios. Mas note que quando a Bíblia fala, né, todos são exatamente iguais nessa cidade, todos moram exatamente nas mesmas condições nessa cidade. Mas note que quando a Bíblia fala de casas que nós teremos no céu, não se trata de edifícios, não se trata de casas suntuosas, com portas, torneiras, janelas de ouro, onde você vai morar. 2 Coríntios 5, verso 1 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O texto está falando não de casas, de edifícios, mas de nossos corpos glorificados. Lá no céu, nós não teremos as estratificações sociais que temos por aqui. Todos seremos glorificados. Em oitavo lugar, a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, tudo vai ser transparente. Apocalipse 21, 18 diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. A Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, tudo vai ser transparente. Tudo vai estar claro, na luz. Não há nada escondido, não há nada oculto. Não haverá falsidade, não haverá propinas, não haverá negociatas, não haverá corrupção. Tudo vai estar às claras. E a razão é que o Cordeiro de Deus é a lâmpada da cidade. Em nono lugar, Apocalipse 21, 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui cessa toda a religiosidade humana. Não há necessidade mais de um santuário, não há necessidade mais de um templo para ir, porque vamos habitar em Deus e Ele em nós. Nós nos deleitaremos nele, nós o veremos face a face, de forma que todo momento, toda atividade será cultica, tudo será para a glória de Deus.
tudo é realizado na presença de Deus. Peço que você volte comigo lá no primeiro versículo do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Note essa expressão, o mar já não existe. O que significa isso? O Apocalipse é o livro da simbologia. Note que João está preso na colônia penal da ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. O que é uma ilha? Você aprendeu? É uma porção de terra seca, cercada de água por todos os lados. O que o mar representa para João? Representa prisão, representa grades, representa separação, representa o impedimento de se relacionar com as pessoas que ele ama, representa o impedimento de as pessoas virem até ele. Quando a Bíblia diz que o mar já não existe, não significa que Deus vai eliminar alguma coisa da criação. Significa que no céu, nessa nova realidade de novos céus e nova terra, Deus vai restaurar a criação e não destruí-la. Não haverá neste novo céu, portanto, e nessa nova terra, mais separação. Não haverá mais isolamento, não haverá mais solidão, não haverá mais prisão. Nós vamos habitar os novos céus e a nova terra. Encerrando o nosso curso com o capítulo 22, a ordem final que João é para que João reconheça a necessidade de entender que nada se acrescenta e não se pode tirar nada deste livro. Há um movimento liberal hoje que tenta tirar da Bíblia o que está nela. É por isso que onde o liberalismo chega, ele destrói a igreja. A igreja que aprova o liberalismo assina o seu atestado de óbito. O liberalismo retira da Bíblia o que está lá. Os milagres, as doutrinas. Os liberais estão rasgando as páginas da Bíblia, tirando segundo a sua conveniência, tirando segundo os seus desejos malignos. Note comigo Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Mas também a Bíblia diz que não se pode tirar, mas também não se pode acrescentar nada. Há hoje muitas igrejas que se renderam ao sincretismo religioso. É uma mistura. Colocam expressões religiosas na Bíblia que nela não contém. E muitas vezes a Bíblia até condena. Acrescentam visões, sonhos e revelações estranhos às Escrituras. É preciso concordar com Billy Graham que a Bíblia ela tem uma capa ulterior, ou seja, cessaram-se as revelações. Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A revelação última de Deus é Jesus. Finalmente, as últimas palavras que temos registrado nas Escrituras são estas. Apocalipse 22, 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Logo, não se faz acréscimo e não se tira nada. Mas qual é a última mensagem deste livro? Encerrando o nosso curso, nossa meditação dessa noite e o nosso curso. O que está nos últimos versículos do último livro da Bíblia? Apocalipse 22, versículos 20 e 21 diz assim: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora.
Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. O livro termina exatamente da forma como começa. Lá no começo, no capítulo 1, versículo 7, na primeira sessão, está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Essa verdade está sendo ensinada. Essa verdade de que Jesus vem para julgar está sendo passada, repetida e enfatizada, sessão por sessão, sessão após sessão. E o livro termina nesse ápice, nesse clímax completamente glorioso, que Jesus certamente voltará. E quem está dizendo é o próprio Jesus. Agora, não é João quem está falando. Certamente venho sem demora. Não é João que está falando, é o próprio Senhor glorificado quem está falando. E a igreja ora: vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa expiração, desejo e anseio. Esse é o grito da nossa alma. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, estou muito, muito emocionado por ter cumprido essa tarefa de ministrar este curso tão denso, né? Agradeço a Deus por sua vida, você que acompanhou desde o princípio, conseguiu acompanhar desde o princípio, você que, como o meu querido William, né, fez uma jornada, pegou todos lá e assistiu todos, né, num tempo lá determinado, né, e vai assistir esse último amanhã, creio. A você que acompanhou de fora do país, né, o Roger lá no Texas, um abraço, Roger, obrigado pela assistência, pelo carinho, né, pelas orações. A nossa amada igreja que está aí, né, acompanhando a gente com tanto carinho. Estou muito emocionado de ter conseguido completar essa tarefa. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Quero orar com você, encerrando esse momento, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos comigo. Amado Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa tarefa cumprida diante do Senhor. Ó Deus, obrigado pela disposição, obrigado, Pai querido, pelas dificuldades, mas sobretudo, ó Deus, obrigado porque o Senhor deu força para romper, ó Deus querido, nos momentos de mais dificuldade, nos momentos, ó Deus, de mais insegurança, o Senhor sustentou. Eu louvo o nome do Senhor por isso. Obrigado, entrego ao Senhor, consagro ao Senhor, ó Deus, como oferta diante do Senhor, e que esse seminário seja uma bênção, ó Deus, que está gravado aí, seja uma bênção na vida daqueles, ó Deus, que porventura vierem a ouvi-lo, assim como tem sido uma bênção para nós que acompanhamos. Te agradeço pela vida do reverendo Hernandes, te agradeço pela vida do William Hendricks, servos do Senhor, ó Deus, que permitiram, através do livro, através, ó Deus, das mensagens, que a gente pudesse ter um norte, ó Deus, nos guiando até aqui. Obrigado, consagro ao Senhor esse tempo com gratidão em meu coração e peço ao Senhor que essa mensagem alcance o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, esse idoso, ó Deus, que a qual essa mensagem venha chegar. Que a mensagem do Evangelho, da cruz, da salvação pela fé em Jesus Cristo, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, que a urgente mensagem do juízo iminente de Deus possa chegar a esses corações e que haja conversão, transformação em nome do Senhor Jesus. Assim te agradeço, ó Pai querido, com gratidão em meu coração. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre toda a congregação do Senhor, hoje e para todo sempre. Obrigado e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.